Olá, hoje nós vamos começar com uma verdade poderosa ao nosso coração. Antes de Deus agir, Ele nos chama a aquietar. Antes de Deus mover, Ele nos convida a confiar. E antes de Deus revelar algo, Ele vai nos convidar ao silêncio. É sobre esse lugar que eu quero falar com você. A palavra da nossa meditação está no Salmo 46, versículo 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Sabe aquele lugar onde parece que nada está acontecendo, onde você ora, obedece, espera, mas olha para o céu e pergunta: Deus, o Senhor está vendo? O Senhor está fazendo algo? Pois hoje o Espírito Santo quer reposicionar sua perspectiva e reacender a sua confiança. Eu ouvi uma mensagem da Priscilla Shirer que me conectou muito. Seu filho olhou para ela e disse: Mamãe, quando eu crescer, eu quero fazer nada igual você. Ele não tinha ideia de que enquanto parecia que ela estava sentada no computador fazendo nada, Deus estava usando aquela mulher para escrever livros que iriam impactar vidas, formar destinos, ativar corações. E naquele dia ela pensou: quantas vezes eu olho para Deus assim? Quantas vezes eu acho que Ele está sem fazer nada, quando Ele está na verdade escrevendo capítulos invisíveis? Então anota essa verdade. Só porque você não vê movimento não significa que Deus não está trabalhando. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é laboratório, é bastidor. Hoje eu quero te ajudar a enxergar o que Deus está fazendo enquanto você acha que Ele está quieto, e como a obediência no comum ativa destinos, e como também o lugar simples é o terreno da promoção espiritual. Vamos começar na Bíblia. 1 Samuel 9 diz que Saul era alto, bonito e impressionante. Ele era o queridinho de Israel. Se estivesse no Instagram, a gente provavelmente o seguiria. Mas o destino de Saul não começou no lugar da beleza, começou no lugar da obediência invisível. Seu pai disse: vai procurar as jumentas. E aqui está uma chave profunda para o nosso coração. Antes de Deus te ungir para governar, Ele te envia para buscar jumentas. Antes de Samuel encontrar Saul, Saul estava procurando algo perdido. Antes da promoção veio o cansaço, antes do reconhecimento veio a caminhada, antes da unção veio a tarefa comum. O que liga Saul ao seu destino não é a sua aparência, é a sua disposição de obedecer. Quantas vezes desprezamos isso? O trabalho como mãe, o estudo sem público, servir pessoas que não reconhecem, escrever sem aplauso, permanecer sem like, ser fiel sem plateia, mas biblicamente depois do culto vem o campo. Depois da palavra vem a prática, depois da oração vem a obediência. Deus não promove quem impressiona, Deus promove quem obedece. Agora, olha a Bíblia. Rebeca estava só indo buscar água e encontrou seu destino. José estava só interpretando sonhos e ativou seu chamado. Moisés, ele só estava pastoreando ovelhas quando ouviu a voz profética. Gideão só estava debulhando trigo quando foi chamado de homem valente. Davi só estava levando pão para os seus irmãos quando encontrou Golias. Amós estava só colhendo figos quando Deus o fez profeta. Pedro estava só arrumando redes quando Jesus disse: segue-me. Destinos não começam no extraordinário, começam na obediência ao comum. Agora me deixa ir mais fundo com você. O que você tem chamado de rotina, Deus tem chamado de caminho. O que você, aos seus olhos, parece nada, Deus tem visto isso como um lugar de processo, para aquilo que você vai se tornar. O que você às vezes olha e considera atraso, Deus chama preparação. Então eu quero te fazer perguntas proféticas para você refletir. Qual jumenta você tem recusado a buscar? Onde você está pedindo promoção, mas se negando ao processo? Onde você quer o trono, mas rejeita as tarefas pequenas? Agora, olha a teologia de Deus. Ele não testa você no palco. Ele vai testar você no comum, no ordinário. Ele não vai provar você no microfone. Ele prova você no secreto. Ele não vai avaliar a sua performance. Ele vai medir a sua fidelidade. E aí, vamos voltar para Saul. Quando ele chega a Samuel, o profeta diz: está reservado para você. Eu amo isso. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter voltado, ele poderia ter negligenciado a tarefa. Mas como ele foi fiel, a mesa já estava posta. O assento estava guardado.
a porção separada. Você não está atrasada. Você está a caminho do que foi reservado para você. Repete comigo. Escreva essa verdade no seu coração. O que Deus tem para mim está reservado. Ruth, ela estava apenas recolhendo espigas no campo, fazendo o que ela precisava fazer para sobreviver, quando Boaz olhou para ela. O que para ela era necessidade, para Deus era alinhamento. Esther estava só cumprindo o processo da preparação, meses de silêncio, beleza oculta, disciplina. Quando chegou a hora dela entrar diante do rei, o que parecia atraso era estratégia. Ana estava apenas orando, chorando, sem título, sem palco, sem reconhecimento, quando Deus abriu seu ventre. O que era lamento virou legado. Maria estava apenas vivendo sua vida comum no anonimato de Nazaré, quando o anjo entrou e disse: agraciada. O que era escondido se tornou escolhido. Eliseu estava ali cuidando da rotina da família, quando Elias lançou um manto sobre ele. O que era campo, Deus fez chamado. Deus visita quem obedece o que Ele te mandou fazer. Muitos querem resultados sem processo, querem autoridade sem quebrantamento, querem influência sem entrega, mas biblicamente isso nunca existiu. Uma mãe que acha que só está cuidando dos filhos precisa entender que Deus diz: você não está trocando apenas fralda, você está discipulando uma geração. Você não está apenas alimentando, você está construindo memória emocional, semeando identidade, formando caráter. Crianças que ninguém vê hoje, o inferno vai temer amanhã. Você não é babá do seu filho, você é porta-voz do céu dentro da sua casa. Uma esposa que acha que ninguém vê o seu esforço, mas Deus diz: eu vejo cada renúncia, cada lágrima engolida, cada oração feita em silêncio. O altar do casamento não se sustenta com aplauso, mas com sacrifício contínuo. Você pensa que está apenas segurando sua casa, mas Deus está te formando para ser coluna. Uma líder que acha que ninguém valoriza ela, mas Deus diz: seu valor não está na reação das pessoas, mas na obediência do céu. Você acha que está sem público, mas Deus está te treinando para liderar sem ego. Isso é tão poderoso. É porque Ele primeiro está tratando no seu caráter, nas suas estruturas, para te dar algo poderoso amanhã. Talvez você diga assim: meu Deus, ninguém está vendo. Deus não te chamou para ser alguém que viraliza, Deus te chamou para ser alguém fiel. Seu alcance não é métrico, é profético. Então, que você não busque o curtidas em likes, você viva para viver o propósito do Senhor. Talvez você é uma jovem que acha que ninguém percebe o seu crescimento, mas o Senhor te diz: eu te vejo. Enquanto você acha que está sendo ignorada, Ele está construindo algo em você que ainda não é tempo de expor. Ele esconde sementes que vão virar árvores, não porque elas são fracas, mas porque precisam criar raízes primeiro. E Deus está dizendo: continue. Estou te observando no campo do oculto. Isaías 49:2 diz: na sombra da sua mão Ele me escondeu. Por quê? Porque antes de usar, Deus separa. Antes de expor, Ele vai curar. Antes de enviar, Ele forma. Agora deixa eu te contar algo sobre a Karen Abercrombie, a Miss Clara do filme Quarto de Guerra, aquela senhorinha, sabe? Ela estudou com várias estrelas, viu todo mundo alcançar a fama, mas nada acontecia para ela. Ela recusou vários papéis por convicção espiritual. Ela se mudou de Los Angeles para Charlotte, a coisa mais improvável para uma atriz. Mas sem perceber, ela estava sendo mantida no lugar onde Deus reservou sua maior oportunidade. Quando ninguém se encaixava para interpretar aquela irmãzinha de oração, ela entrou no teste e os diretores disseram: é ela. Depois ela disse, chorando: eu entendi, isso havia sido reservado para mim. E eu quero profetizar isso sobre você. Há algo reservado para você. E enquanto você pensa que Deus está fazendo nada, Ele está te movendo. Ele está te posicionando, te alinhando, te escondendo, te preparando. Mas existe um segredo. Você precisa obedecer no processo. Você precisa permanecer quando quiser desistir. Você precisa inclinar o coração, não para ser vista, mas para ser fiel. Agora repete essa verdade. A unção encontra quem permanece. O destino encontra quem obedece. A promoção encontra quem serve. E eu quero ler sobre Davi. Ele te viu quando você estava no campo. Ele não era visto pelos homens, mas ele era observado por Deus. Agora eu quero te dar perguntas para sua reflexão. O que Deus colocou nas suas mãos hoje
que você tem negligenciado? Em qual área da sua vida eu estou frustrada porque parece que Deus não está agindo? E se essa frustração for o caminho para o seu encontro com Deus? Pense nisso. Se essa palavra ministrou seu coração, se inscreva no canal, manda para uma amiga e comenta aqui. Estou preparada para obedecer no simples. E eu vou orar por você. Amado da nossa alma, muito obrigada, Senhor, por esse tempo de reflexão. Por reafirmar no nosso coração a convicção de que veremos o Senhor sendo Deus na nossa vida. Que à medida que aquietamos o nosso coração, aquietamos a nossa ansiedade, aquietamos os nossos medos, os nossos temores a respeito do amanhã, veremos o Senhor se levantando na nossa caminhada. Veremos o Senhor se reerguendo na nossa história e veremos o Senhor sendo soberano e Deus na nossa vida. Queremos contemplar a Tua soberania, queremos descansar que essa semana a nossa vida está ao Teu cuidado. Que essa semana seja uma semana da provisão do Senhor. Que o Senhor revele ao nosso coração a fé que o Senhor deseja ativar dentro de nós. Uma fé que crê mesmo quando nós não vemos, quando nós achamos que nada está acontecendo, nós decidimos crer, confiar, permanecer e avançar. Pai, eu oro para que homens e mulheres venham avançar após essa mensagem, para que homens e mulheres sejam ativados pelo Teu Espírito. Que essa palavra, Senhor, levante, encoraja, que essa palavra gere cura, que essa palavra seja resposta para o coração daqueles que necessitam. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso plano devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.